ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fios da Fortuna, esse podcast que fala sobre o medievo, renascimentos e suas apropriações. Vocês já me conhecem, eu sou Isabel Flores e hoje nós vamos ter então a estreia desse nosso Drops, que é esse quadro em que nós vamos falar um pouco da pesquisa de cada um dos convidados que estiveram ao longo da nossa temporada com a gente. Eu estou aqui de novo, mais uma vez, essa figura marcada no podcast, o Gabriel Serafim. Gabriel, diga um oi. Olá, pessoal. Sou o Gabriel Serafim, como a Isabel disse, e é sempre um prazer estar aqui de novo, no podcast. E estamos aqui com o professor Francisco, outra figurinha marcada desse podcast. Vai participar aí de 2 episódios. Professor Francisco. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos estiver nos ouvindo. É um prazer poder voltar e espero que vocês estejam gostando do podcast. Então, vamos começar com as perguntas. Professor Francisco, a gente sabe, né, que sua pesquisa atual ela trata de 3 temas principais, né? O segredo, o esoterismo e a privacidade. Tu poderia dizer qual que é a relação entre essas 3 temáticas? Bom, eu vou começar organizando um pouco a cronologia da minha relação com esses conceitos, né? Já tem um tempo que eu tenho trabalhado com as ideias de esoterismo e segredo. Por quê? Bom, eu penso que todo mundo já ouviu falar dessa palavra esoterismo, né? Se você for em qualquer livraria, por exemplo, vai ter ali uma seção esoterismo, é muito comum, um tema muito comum pela internet, enfim. Agora, academicamente, definir o esoterismo é um desafio, porque quando nós trabalhamos com esse tema de uma maneira acadêmica, ou seja, com as pesquisas sérias feitas dentro da universidade, nós não podemos ter categorias que sejam muito restritivas e, ao mesmo tempo, também elas não podem ser muito frouxas. É uma discussão razoavelmente comprida e complexa sobre essa construção desse conceito, que eu vou, pela questão do tempo, vou sintetizar um pouco isso. A gente pode entender o esoterismo, primeiro, como um conjunto, como diz um determinado historiador, como um conhecimento rejeitado. Como assim? A gente considera todas aquelas correntes hegemônicas do pensamento religioso e cultural, e a gente vai pensar primeiramente justamente no quê? Naquelas que foram rejeitadas por esse conhecimento hegemônico, esse conhecimento que é o principal, aquele conhecimento que as pessoas têm como norteador da vida delas. Depois disso, né, basta isso para ser um esoterismo? Não. Também tem que apresentar uma visão de mundo, uma explicação de como esse mundo funciona, como nós nos conectamos com ele. A gente pode também dizer, para ficar mais acessível para quem não estiver ouvindo, aquilo o que acontece com a gente depois dessa vida também, né? Então, essa é uma maneira de conceituar, ou seja, um conhecimento rejeitado que nos apresenta uma visão de mundo coesa. Agora, para complementar um pouco isso, a gente pode pensar também no esoterismo muito menos como um objetivo, um substantivo, perdão, e muito mais como um adjetivo, ou seja, mais do que existir o esoterismo, existem coisas que são ou deixam de ser esotéricas, né? Isso nos ajuda a ter o que em mente? Que o esoterismo, ainda que seja esse conhecimento rejeitado, por assim dizer, ele faz parte de um conjunto de uma cultura. Ele é uma dimensão, uma faceta, uma parte de uma cultura mais ampla. Então, tentei fazer uma super síntese do conceito para a gente aqui. E tá, mas como é que isso vai se relacionar com a ideia de segredo? Bom, uma das dimensões clássicas do fenômeno esotérico como fenômeno histórico, né, é o que? Justamente por um lado, a necessidade da transmissão entre o mestre e o discípulo. Como assim? Geralmente você tem a ideia de que esse conhecimento é um conhecimento que ele é resguardado para algumas pessoas, o mestre, e que necessariamente para alguém ter acesso a esse conhecimento precisa de ser aceito e iniciado, preparado por esse mestre, esse segundo sujeito, o discípulo. O que eu percebi ao longo da pesquisa é que, na verdade, essa relação entre mestre e discípulo, ela, na verdade, se baseia numa relação de poder. Como assim?
basicamente, mestre e discípulo vão formar dois grupos, aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Então, aqueles que sabem exercem uma posição de poder porque justamente sabem e oferecem para as outras pessoas, aqueles que não sabem, essa oportunidade de vir a saber. Por sua vez, aqueles que não sabem vão reconhecer nesses que sabem, né? E eu estou falando de discípulo e mestre, a possibilidade, primeiro, que esse sujeito sabe algo que ele não sabe e quer saber. Segundo, que ele pode ensinar. E é uma posição, uma relação muito delicada porque o mestre só é reconhecido como mestre pelos seus discípulos. E o discípulo, por sua vez, só vai manter essa relação com esse mestre enquanto ele tiver a perspectiva de vir a saber, de aprender, de ser iniciado. E a partir do momento que o discípulo é iniciado, ele deixa de ser discípulo para se tornar mestre. E o mestre, então, tem que distender essa relação, esticar, prolongar o máximo que ele conseguir. Então, o que eu percebi nas minhas pesquisas é que o segredo se torna uma dimensão fundamental desse fenômeno que eu estou chamando de esoterismo. Né? E aí, como é que entra a privacidade nessa conversa? Justamente ao mesmo tempo em que o segredo só é possível porque existe essa dimensão privada, inacessível, essa dimensão privada, inacessível à maior parte das pessoas só é possível porque ela está recoberta, ela é criada pelo segredo. Essa dimensão da privacidade é algo que eu trouxe para as minhas reflexões de não tem tanto tempo, mas eu tenho pensado que essa relação entre segredo e privacidade é uma relação que é um tanto quanto que inescapável e inevitável. Então, se eu tenho pensado o esoterismo na chave dessa relação com o segredo, me pareceu razoavelmente natural trazer a privacidade como esses três elementos para as minhas análises. E agora, se a host e o co-host me permitem, eu vou falar um pouco de como eu aplico isso na prática. À vontade. Né? Isso está muito ainda, de repente, para algum ouvinte que for leigo ou leiga, isso pode parecer, tá, mas e como é que o que significa essa pesquisa? Nos últimos 10 ou um pouco mais anos, eu tenho trabalhado com o quê? Comunicação secreta. A famosa linguagem, as cifras, os códigos, etc. E como que isso vai se conectar com aquilo que eu falei antes? Eu comecei minha trajetória acadêmica trabalhando com os tratados de um abade alemão, ali da virada do século XV para o século XVI, o Johannes Trithemius, que é um abade beneditino, que vai escrever sobre reforma monástica, né, como os monges da época dele eram preguiçosos, como não deviam ser, e assim por diante, que vai exortar que se persigam as bruxas e, ao mesmo tempo, vai escrever muito sobre magia, sobre esoterismo. E que tipo de trabalho ele está propondo? O primeiro grande trabalho dele nessa dimensão é justamente um tratado de comunicação secreta a longa distância por meio de espíritos. Então, ele vai mesclar técnicas de criptografia, comunicação cifrada, com a evocação de espíritos, que numa primeira parte do livro ele vai chamar de espíritos aéreos, depois de anjos horários, ou seja, cada um por uma hora, para a hora do dia e da noite, e depois anjos planetários. E isso vai ter uma repercussão, ele vai ser acusado, né? Uma coisa que é interessante, né? Ele não é perseguido pela Inquisição, ele não tem problema algum com a igreja, mas ele vai ter uns amigos em comuns, assim, por uma questão de inveja, ciúme, disputa de amizade, poder, ele vai ser acusado de estar envolvido com o demônio. Então ele se propõe a escrever uma segunda obra de comunicação secreta, que é a poligrafia, que supostamente seria livre desse tipo de influência, entre todas as aspas, maléfica. Só que, analisando com calma, a gente percebe o quê? Que essa poligrafia está lidando com técnicas de comunicação secreta que vão envolver a cabala, que vão envolver alfabetos mágicos e assim por diante. E eu comecei a perceber que, nesse momento, a gente está discutindo também o que a gente vai chamar de surgimento do Estado moderno. A gente pode pensar
numa tentativa de centralização que não vai ser tão absoluta quanto se imagina da autoridade na figura do rei, ou do imperador, ou do príncipe. E uma das coisas que sempre se disse é justamente que isso seria um processo de racionalização da relação com o poder, né? Deixa de ser aquela relação medieval, onde a igreja seria monolítica, né? Superpoderosa, para uma relação que seria friamente racional. E, bom, para que o Trithemius escreve isso? Dedicado às questões do poder. Ele vai dedicar a príncipes alemães. A poligrafia é dedicada ao imperador alemão. Ele está sempre preocupado em empregar essa relação entre comunicação secreta e esoterismo, ou seja, segredo e esoterismo, para questões práticas da política. E aí começa a perceber que isso vai ser importante porque nesse momento também surge um funcionário. A gente está falando de um momento onde a burocracia na volta do poder vai se tornar mais complexa, mais densa, e surge um funcionário que chama secretário. O que o secretário faz? Se a gente pensar um pouco no radical do secretário, a gente vai pensar num radical comum a segredo. O secretário é o sujeito que trabalha com o segredo dos poderosos. Na prática, ele faz o quê? Ele organiza a documentação de um príncipe, de um duque, de um rei, do papa. Ele redige as cartas dessa pessoa, ele lê as cartas, ele organiza e, via de regra, ele as criptografa e decriptografa. E o que acontece? Muito do que está sendo proposto por Trithemius e por outros sujeitos que vão trabalhar nessa chave, como Symphorian Champier, que é um francês, os secretários estão utilizando esses escritos de uma comunicação secreta esotérica. E a gente percebe que outros sujeitos que também vão vão procurar um outro caminho para se aproximar do poder, como o Cornelius Agrippa, ainda que ele não esteja completamente dedicado a essa relação de esoterismo e segredo, como o Trithemius, ele também, no seu texto, famoso texto de esoterismo sobre a filosofia oculta, ele vai falar várias vezes de formas de comunicação secreta. Então, espero que eu tenha sintetizado de uma maneira interessante o que eu tenho trabalhado nos últimos tempos. Eu acho que sim, e eu acho que pela tua fala a gente percebe como a tua pesquisa ela versa bastante sobre questões de poder e política, né, com o esoterismo. E a gente sabe que para política, digamos assim, da época, um termo que se falava muito, uma coisa muito desejada de ser alcançada era a tal da virtude, né? A virtude, Maquiavel fala disso. E eu queria saber, então, de ti, qual é a relação entre essas práticas esotéricas e esse atingir a virtude para ser um bom governante, manter ali seu território por muito tempo e tudo mais. Qual a relação que tu enxerga entre essas duas coisas? Essa é uma pergunta que eu também considero muito interessante e para que tudo fique mais compreensível para todo mundo, vale a pena a gente pensar que mundo é esse. Tá? Quando a gente fala dos séculos XV e XVI, do que a gente hoje chama de Europa, né? Naquele momento eles não tinham essa ideia tão clara de serem europeus, muito antes pelo contrário, mas vamos falar em Europa para facilitar, né? Principalmente quem está escutando a gente está falando de um mundo em profunda transformação. É o mundo que vem logo depois das transformações do século XIV, né? E aí, vejam, eu estou falando transformações e não crise. Vamos ter um episódio sobre isso. Né? Ou já temos, né? A gente vai convido todo mundo a ouvir esse episódio, que a gente vai tentar desconstruir essa ideia da famosa crise do século XIV, que está em quase todo o livro didático da escola. Mas, enfim, a verdade é que essa Europa sai profundamente transformada. Um elemento que era muito importante para as relações políticas desse mundo, para as relações sociais também, que era a Terra, a relação com a Terra se transforma muito, ela não consegue mais lastrear a autoridade. E vão se buscar outros mecanismos para isso, né? E quando a gente pensa... e aí uma outra desconstrução que fica para um episódio, uma sugestão para o episódio futuro, né? A própria ideia de renascimento como um período que é problemática, mas vamos sintetizar aqui nesse movimento renascentista. A gente está falando de pessoas que adquiriram
recurso financeiro, mas que esse recurso financeiro não é capaz de lastrear a autoridade delas. E elas vão procurar mecanismos outros, e um desses vai ser a arte. Isso vai fazer, entre outras coisas, que seja um mundo extremamente instável. Qualquer pessoa que se debruçar um pouco sobre a história da Europa nesse século XV, XVI, vai perceber, por exemplo, que a possessão das fortunas é razoavelmente volátil, né? Então, uma geração é muito rica e na outra geração essa mesma família pode ser bem pobre. Apesar de a gente ter riquezas, por exemplo, italianas dessa época que perduram até hoje, tá? Mas ainda assim eles tinham essa percepção. A própria manutenção de um reino, de um ducado, de um principado também era instável, o que vai fazer com que seja um mundo muito violento também. Então isso muda a relação das pessoas com o poder, né? Sintetizando, né? Qual que é a ideia de poder na cristandade latina? O que é a cristandade latina? Lá na Idade Média, onde as pessoas eram cristãs e falavam latim, basicamente isso. Então, nesse mundo, qual que era a ideia? Qual que era a obrigação de um rei, né? Teoricamente? Garantir que as pessoas pudessem salvar suas almas. Sendo assim, ele tinha que dar o exemplo do que era ser um bom cristão. Mais do que parecer, ele tinha que ser. Ele tinha que funcionar como o quê? Um espelho para essas pessoas, no qual elas pudessem ver a imagem refletiva do que era um bom cristão. Então se dizia que esse rei tinha com a obrigação governar as almas para que elas pudessem ter acesso à salvação. Portanto, esse poder seria um poder que está emprestado a Deus por ele. Só que com todas essas transformações do século XIV, essa ideia se enfraquece. Até um pouco a perspectiva de salvação das pessoas fica um pouco enfraquecida, né? Mas isso fica para uma outra conversa. O que eu estou querendo chegar é que esse modelo de político medieval já não funcionava mais. As pessoas vão começar, algumas pessoas, também não vou dizer que é todo mundo, uma elite vai começar a pensar o seguinte, que o poder político depende muito mais das minhas capacidades do que de uma providência divina, daquilo que eu sou capaz de fazer. E num mundo que é profundamente instável, elas vão pensar, esse mundo pode me surpreender a qualquer momento. Tudo muda. Nada me dá segurança nenhuma. E aí os humanistas, que são os estudiosos dessa época, a gente vai pensar no Francisco Petrarca e assim por diante, eles vão resgatar uma figura da antiguidade romana, que é a deusa Fortuna, a deusa do imponderável, daquilo que a gente não consegue prever. E vão pensar que eles estão vivendo num mundo que é regido justamente por essa deusa, a deusa Fortuna. Agora, se eles não dependem mais de algo que está exterior a eles, ou seja, providência divina, e eles têm que lidar com essa imponderabilidade da deusa Fortuna, o que eles dependem só deles, eles vão também recuperar uma outra ideia da antiguidade romana, de um sujeito que se chama Cícero, que foi um poeta, senador, escritor muito importante, que vai dizer, em outras palavras, todo conhecimento é importante desde que ele tenha uma aplicação prática. E isso ele vai chamar de virtutis, né, do latim, a virtude de todas as virtudes. E esses sujeitos vão começar a defender que, se eles estudarem o mundo, se eles estudarem história, se eles estudarem como é que o mundo funciona, as relações das pessoas, estudar a natureza, eles vão adquirir um conhecimento tão profundo do mundo e das pessoas e das coisas que eles vão cada vez mais ou ser capazes de antever a fortuna, ou, quando acontecer isso, que é o imponderável, eles vão ser capazes de pegar isso e transformar nisso uma coisa positiva, né? Pegar um provérbio nosso, né, fazer do limão uma limonada. Então, eles estão sintetizando. Essa qualidade que eles vão construir depois que eles estudaram história, o mundo, as pessoas, tudo, eles vão chamar de virtude. E eles vão entender que é com a virtude que eles domam a fortuna. Então, com esse conhecimento de tudo ou quase tudo aplicado na vida prática, eles são capazes de lidar com essa imprevisibilidade da vida. Agora, como é que isso se relaciona com o esoterismo? Alguns sujeitos vão levar essa ideia da virtude a um extremo. Eles vão entender que não basta estudar história, ou retórica,
ou latim. Isso ajuda, mas nem tanto. Eles vão pensar o seguinte: é preciso entender como a natureza, o mundo funciona, mas por dentro, como se o mundo fosse uma máquina e eles quisessem ver as engrenagens que movem essa máquina. E tem uma coisa na época que chamava filosofia natural, que é a ideia que existe uma lógica de funcionamento interna do mundo. E essa filosofia natural vai se desdobrar numa dimensão prática que chama magia natural. O que é a magia natural? Justamente compreender como o mundo funciona por dentro para que esses sujeitos fossem capazes de manipular essas engrenagens. Então, por exemplo, uma ideia que vai estar lá é que quando o Criador, no caso Deus, criou todas as coisas criadas, todas essas coisas estão interconectadas, porque são criações do mesmo Deus, a mesma energia divina percorre todas essas coisas. Então, daí vai vir uma ideia, por exemplo, de que o movimento dos astros, dos planetas, influencia na nossa vida. Então, vejam, por exemplo, uma exemplificação dessa minha ideia. Se eu consigo entender como o movimento dos astros impacta na minha vida, eu consigo antecipar isso. Porque os astros têm um movimento que eu posso calcular, eu posso identificar, ele é periódico, ele é previsível. Então eu sei como, num dado momento, a partir, por exemplo, da minha data de nascimento, tal conjunção astral vai ter tal efeito. E aí eu posso tentar manipular essas relações, por exemplo, com talismãs, encantamentos, música e assim por diante. A nossa astrologia é muito tributária dessa ideia, por exemplo. Então, onde eu estou querendo chegar? Que alguns sujeitos entenderam que a virtude verdadeira, verdadeiramente capaz de domar a fortuna, ela só era possível como através do aprendizado também de conhecimentos esotéricos, como astrologia, como cabala, como essa magia natural e como o hermetismo também. Bom, falando em hermetismo, né, já que você disse aí, quando a gente fala em magia, a gente fala em nascimento, em astrologia, o hermetismo é algo assim que sempre acaba se repetindo, né? A gente sempre acaba vendo assim. O que seria, daria para resumir assim de uma forma geral, o que significa hermetismo, de onde é que isso vem, enfim, o que isso tem a ver com o tema que a gente está falando hoje? Eu vou tentar resumir isso, né? Quem já foi meu aluno, a gente já discutiu algumas vezes em sala de aula e é um desafio sempre, né? Porque é um pouco complexo, mas vamos lá. Hermetismo vem do nome do que seria o grande profeta dessa corrente esotérica, que seria o Hermes Trismegistus. Os hermetistas vão defender o quê? Que esse é um conhecimento do Egito Antigo, que havia se perdido e foi recuperado. Mas o que a documentação mostra é que a primeira versão do livro, ou do conjunto de livros que sintetiza a mensagem hermética, o Corpus Hermeticum, surge ali pelo século II depois de Cristo no Mediterrâneo, que é um momento que vai ter uma certa efervescência, um boom de várias religiões iniciáticas, religiões que você precisa ser iniciado, ou seja, tem um conhecimento último e você vai ter, completo, para ficar mais claro, e você vai tendo acesso a toda vez que você passa por uma determinada aprovação, esse mestre ou esse conjunto de mestres vai te revelar um pouquinho até que você chegue ao nível máximo de mestre e foi iniciado nesse segredo completo. E qual que é, tentando resumir muito a mensagem do Corpus Hermético? Tá um dia lá o nosso amigo Hermes Trismegistus. Trismegistus vai significar alguma coisa como 3 vezes grande. E esse Hermes, depois vão construir uma ligação com Hermes lá da cultura greco-romana, né? Nada disso é gratuito, para criar uma ideia de que é uma tradição que vem do mundo greco, do mundo mediterrâneo e vai para o Egito para depois voltar para sua casa, né? E ter hoje nós diríamos que é uma visão eurocentrista, mas para a época é um problema falar nisso, mas tem esse trânsito. Sim. E esse Hermes está lá um belo dia quando aparece para ele um ser divino, que esse texto foi escrito originalmente em grego, né? Dependendo da forma como é traduzido, pode ser o Pimander ou Poimandres. Vamos
uniformizar como Poimandres, o Poimandres vai chegar e vai dizer, olha, Hermes, você é um deus também, você tem uma fagulha divina em você, como assim? E aí o Poimandres vai explicar como o universo, a criação teria sido feita. Então haveria um deus primeiro, eu vou falar os nomes aqui, pode ficar um pouco confuso, mas só para vocês terem uma ideia, quem estiver nos ouvindo, que é o Nous. E aí são todos termos gregos, né? Esse Nous é a fonte de tudo, o criador de tudo, assim por diante. Então ele resolve criar todas as coisas. Ele vai criar diretamente, não. Ele vai criar uma outra entidade, que é o Nous Demiurgo. E Demiurgo vem da ideia grega daquele que é capaz de criar e assim por diante. Então ele vai dizer para esse Nous Demiurgo para criar tudo a partir desse Nous primeiro. Aí o Nous Demiurgo, por sua vez, vai criar o quê? As 7 esferas, que seriam os 7 planetas visíveis naquela época. E, através de cada um desses 7 planetas, eles vão criar todas as coisas que existem, animais, minerais e vegetais. Então, para facilitar, vamos pensar que o Nous é uma luz, que o Nous Demiurgo é uma primeira lente que vai difratar essa luz e fracionar essa luz, e os planetas vão fazer mais uma fração, mais uma difração. Então, a gente tem um princípio que está sendo fracionado. Portanto, tudo está conectado. Tá. Só que nesse meio tempo, o Nous resolve criar uma outra coisa, que é quem? O homem. E aí não estamos falando em homem e mulher, estamos falando em homem mesmo. Ele cria um homem que nesse momento é puramente espiritual, e esse homem fica com inveja do Nous Demiurgo, que é ele ser também um criador. Então o Nous vai dizer para o Nous Demiurgo dividir a sua capacidade criativa demiúrgica com o homem. E nesse momento o homem se apaixona pelo mundo criado, aquele mundo que está abaixo dos planetas, abaixo das 7 esferas. Então esse homem vai se lançar em direção do alto que ele está, em direção a essas 7 esferas, ao mundo criado, perdão. E à medida que ele vai passando por cada uma dessas esferas, é como se fosse colando nessa essência espiritual, impregnando ele, ficando nele um pouco da influência de cada uma dessas esferas. E o que isso significa? Que quando ele chegar no nosso mundo criado, ele teria o que o texto vai chamar de armadura das esferas, que nada mais é que o nosso corpo. O que isso implica que cada parte do nosso corpo vai se relacionar com um desses atos de uma maneira diferente. E aí, quando ele chega aqui, quando o Poimandres termina essa conversa, ele fala para o Hermes Trismegisto, olha, tá vendo? Você se esqueceu disso, mas você está por causa do seu corpo, você está vivendo nesse mundo, mas ao contrário de todas as outras coisas criadas pelo Nous, você consegue atuar tanto nesse mundo quanto no mundo supralunar, ou seja, acima da Lua, as tais 7 esferas. Portanto, abaixo do Nous, desse Nous, aquele primeiro, o homem seria uma espécie de Deus, porque ele poderia atuar tanto na Terra quanto nos céus. E essa, então, como eu disse, é uma ideia que vai surgir ali pelo século II. Durante muito tempo se falou que durante a Idade Média, ou a cristandade latina, essa ideia desapareceu, que é um equívoco. Santo Agostinho vai falar disso, por exemplo, mas só que apenas um dos livros do hermetismo seguia, isso circulava. Isso vai ser recuperado ali por um italiano, um médico italiano chamado Marsilio Ficino, que vai receber como incumbência de uma figura importantíssima daquele mundo, o Cosimo de Medici, que parasse de traduzir do grego para o latim a obra platônica e passasse a traduzir o Corpus Hermeticum. Então, depois de muitos séculos, é o momento em que o Corpus Hermeticum vai voltar a circular com alguma integridade. E qual que é a importância dessa conexão? Ela é muito fundamental porque, se a gente lembrar um pouco do que a gente falou hoje, esses sujeitos, esses humanistas, do movimento renascentista, eles não estavam preocupados em adquirir essa virtude para domar a fortuna. Então, de repente, aparece para eles uma corrente de pensamento mágico, esotérico, religiosa, que vai dizer justamente isso. Olha, vocês não estão lembrando, mas vocês são deuses na Terra. E aí o hermetismo vai ser fundamental
para embalar muitos pensamentos, o pensamento esotérico, as propostas, vários desses textos, praticamente todos esses textos mágicos entre o século XV e o XVI. A gente vai achar hermetismos em alguns lugares que não são tão aparentes. Por exemplo, a teoria heliocêntrica, ela é pautada na ideia hermetista, e aí não é uma... Como é que eu vou dizer? Uma interpretação, não. O Galileu Galilei ele é explícito falando nessa relação. E não está tão distante assim. Por exemplo, a gente pode perceber impactos do pensamento hermetista ainda hoje no Brasil. Se alguém conhecer Jorge Benjor, ele tem uma fase ali na época da ditadura civil-militar, que é um momento também que vai eclodir o Raul Seixas, que é outra conversa, onde ele vai dialogar muito com o pensamento alquímico, o hermetismo também vai dialogar muito forte com a alquimia, e com esoterismo. Então ele tem o Jorge Ben tem um disco que chama Estão Chegando os Alquimistas, onde ele literalmente musica uma tradução para o português da Tábua de Esmeralda. O que é a Tábua de Esmeralda? Uma síntese da mensagem hermética. É muito interessante. Uma ligação que eu fiz agora, enquanto tu explicava essa questão das esferas, da descida do homem, é o quanto isso é ótimo para a astrologia, né? Porque tu explica, então, essa influência dos planetas, dos astros, no ser humano. E eu acho que vários episódios do podcast, eles têm mostrado muito essa faceta desse momento, né? De formas que as pessoas tinham de controlar esse ao redor delas, que estava se tornando cada vez mais incerto. Principalmente quando a gente fala do século XIV. Mas eu não sei se o Serafim tem alguma conclusão sobre isso também. Sim, achei interessante porque essas visões, o hermetismo e tal, e é algo que também está dentro do pensamento esotérico, né? Que é essa visão de tudo está conectado, né? Se tudo está conectado, posso mexer uma coisa aqui que vai resultar em outra coisa lá na frente, né? Então, é uma coisa que está presente, assim, todo o esoterismo, né? Em todas as, enfim, manifestações do esoterismo. Eu achei interessante também a questão do heliocentrismo, né? Porque, não sabia disso. A gente sempre vê, principalmente na escola, né? A gente está estudando e aparece lá o Galileu Galilei, mas também o Newton. O Newton também mexia com questões esotéricas, né? Alquimia e... Enfim, se me permitem, o Newton é uma figura bem interessante, porque a gente conhece o Newton como esse sujeito profundamente racional, etc. Mas os primeiros estudos do Newton são justamente focados em cabala e em hermetismo. Eu não vou lembrar qual das formas de cálculo avançado que ele inventa, qual que é o campo de teste dele. Calcular quantos círculos infernais tem, quantos demônios teriam em cada um dos círculos. A primeira fase da vida intelectual do Newton ela é profundamente impactada pelo esoterismo. No segundo momento, ele vai abandonar essa influência, mas vamos dizer assim, que na juventude, no momento de formação intelectual do Newton, isso é profundamente impactante. Que o Newton não deixa de ser um sujeito do tempo dele, né? Acho Exato. que a gente tem muito essa questão de que essas pessoas são sujeitos além do tempo deles, que para nós que estudamos história é uma grande bobagem, uma grande mentira. Eu acho que isso exemplifica bastante isso. Não sei se mais algum de vocês tem alguma colocação. Acho que não, é isso mesmo. Então, eu gostaria de agradecer a presença dos dois, né, aqui mais uma vez com a gente. Agradecer aqui o espaço da Rede Mix, que está nos ajudando, né, a fazer esse episódio com uma qualidade incrível. Talvez seja o melhor episódio de qualidade que vocês vão escutar. Muito obrigada para a equipe e muito obrigada a você, ouvinte, que esteve até aqui com a gente nesse final. Escutem todos os podcasts que a gente lançar, por favor. Ao longo dessa temporada teve vários episódios que conversam com as coisas que a gente falou aqui. Então, se você ficou com curiosidade, vale a pena olhar a playlist, né, do nosso Spotify ou Deezer, seja lá onde você esteja nos escutando. É isso. Muito obrigada.
É isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar um pouco. E um episódio, agradeço a equipe, né, pelo convite, agradeço a equipe da Rede Mix. E é um episódio que mostra a universidade de uma forma física, saindo dos seus muros, né, a parceria com a comunidade. E isso é muito importante. Muito obrigado mesmo, pessoal. E aquela coisa, curtam, comentem, compartilhem. Sigam o Virtu no Instagram, @VirtuFSM, e o Poema, que é o Polo Interdisciplinar de Estudos da Antiguidade e do Medievo da Universidade Federal de Pelotas, que tem nos auxiliado aí na divulgação, @UFPEL. UFPEL não, é @Poema UFPEL. E também sigam o Redmix nas redes sociais, galera. A gente vai deixar tudo na descrição para vocês.